Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema de hoje, nesta manhã especial, que Deus preparou para nós, são 4 níveis de maturidade emocional. Como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que vivem o estilo de vida de Jesus, existem 4 possibilidades de maturidade, de envolvimento, de entendimento espiritual, de vida emocional, afetiva, relacional. E é o que nós vamos falar hoje, baseados em Lucas 10, 38 a 42. A Bíblia diz em Lucas 10, 38 a 42, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Presta atenção, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Presta atenção, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá conta de que a minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 38 a 42. Alguns destaques aqui. Maria assentou-se aos pés de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve todas as manhãs, você tem se assentado aos pés de Jesus? Você tem dedicado um tempo de qualidade na presença do Senhor a cada manhã, lido a palavra de Deus, buscado mais de Deus? Você é uma pessoa que busca as coisas de Deus através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, do jejum, da comunhão com os irmãos, do tempo devocional com Deus, do tempo de adoração, com o serviço aos santos? Você tem vivido aos pés de Jesus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Glória a Deus por você estar aqui ouvindo esse devocional, essa palavra do coração de Deus. Mas fala, além de Maria estar aos pés de Jesus, aqui o personagem também é Marta. Marta andava distraída em muitos serviços. E aqui nós vemos a imaturidade, né? Marta se envolveu com tantas coisas, mas se esqueceu do principal. Marta também andava ansiosa e afadigada com muitas coisas. E assim muitos hoje estão ansiosos, agoniados, atormentados, aflitos, ansiosos e afadigados com muitas coisas, assim como era Marta. Mas Maria, querido, escolheu a boa parte. Maria foi madura nas suas escolhas e nas suas decisões. E Jesus exalta ela, porque Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, quer estar aos pés de Jesus. Então aqui fala de níveis de maturidade. Enquanto Marta queria fazer coisas boas, mas se esqueceu do essencial, do primordial, que era estar aos pés de Jesus, né? Marta, aqui no caso, Maria foi sábia, foi madura, porque entendeu que o valor dela não estava naquilo que ela fazia, mas sim naquilo que ela era. E aquilo que nós somos é definido quando estamos aos pés de Jesus de Nazaré. Então nós vamos falar de 4 níveis de maturidade emocional e espiritual. Primeiro é o bebê emocional. Como tem crentes que são bebês emocionais. O que é um bebê emocional num primeiro plano aqui? É aquelas pessoas que esperam que outras pessoas cuidem dela emocionalmente ou espiritualmente. Será que eu estou falando de você? Aquelas pessoas que não entenderam que a vida espiritual, a vida com Deus e a vida emocional não depende de outros. Eu não posso terceirizar isso. Depende de mim mesmo. Enquanto outros aqui, os bebês emocionais, esperam que outros cuidem dela emocionalmente ou espiritualmente. Um bebê emocional é aquele que tem dificuldade em descrever e viver os seus próprios sentimentos de forma saudável e raramente entra no mundo emocional de outras pessoas, até porque não consegue resolver os seus próprios dilemas. Um bebê emocional é guiado constantemente por uma necessidade de gratificação, de reconhecimento, de gratificação instantânea, ou espera sempre que os outros supram as suas necessidades.
E por último, os bebês emocionais, às vezes, né, às vezes as pessoas se consideram desatenciosos e são até insensíveis com outras pessoas. São desatentos, ansiosos, agoniados e insensíveis com relação à necessidade das outras pessoas. E por último, um bebê emocional não se sente à vontade no silêncio nem sozinho. É uma pessoa agoniada, é uma pessoa que não consegue ficar só, fazer contemplação, reflexão acerca da sua vida. É infantil em todos os seus relacionamentos e é infantil consigo mesmo. Um bebê emocional. Será que eu não estou falando de você? O segundo nível de maturidade espiritual é uma criança emocional. Já não é bebê emocional, mas também é uma criança emocional. O que é uma criança emocional? Criança emocional é aquela pessoa que, quando as coisas estão andando do jeito que ela gosta, ela está contente. Mas quando algo acontece que ela é inesperada, ela se desestrutura emocionalmente. Então, assim que uma decepção surge, um estresse entra em cena nessa pessoa, rapidamente o interior dessa pessoa se desfaz. Assim é a criança emocional. A criança emocional, geralmente, né, diante das situações, essas situações o atingem de forma pessoal. Ele interpreta as críticas e opiniões diferentes como uma ofensa pessoal para si, e ali se abala emocionalmente. Uma criança emocional também, quando ela não consegue as coisas do seu jeito, ela tem uma espécie de acesso de raiva, de ira, de fúria, de cólera. Então ela se retira, ou então ela tenta manipular, ou então ela bate os pés, ou então ela é irônica, sarcástica, ou então ela começa a traçar vingança contra a outra pessoa. Características claras de uma criança emocional. Uma criança emocional também, ela acaba vivendo a espiritualidade de outra pessoa, porque sempre está sobrecarregada e sempre está confusa na sua vida. Outra característica de uma criança emocional é que a vida de oração dela, a criança emocional e espiritual, a vida de oração dela é principalmente falar com Deus, pedichar coisas a Deus, dizendo sempre a Deus o que fazer ou como resolver os seus problemas. Ela é tão infantil, ela é tão criança que acha que ainda pode dar opinião, dar direcionamento ao próprio Deus. Olha que coisa esquisita. E a oração é um dever para ela, não é ainda uma alegria ou um deleite, porque é uma criança emocional, uma criança espiritual. Mas existe um terceiro nível de maturidade espiritual e emocional, que é o adolescente emocional. Queria que você olhasse para dentro de você para ver se você não é um adolescente emocional. O que quer dizer com isso? É aquela pessoa que não gosta quando outros o questionam. É aquela pessoa que emite julgamentos e interpretações rápidas sobre o comportamento das outras pessoas. Um adolescente emocional é aquela pessoa que não perdoa aqueles que pecaram contra ela, evitando-os, cortando as relações quando fazem algo para lhe machucar. Inconscientemente ela começa a guardar registros do amor também que ela dá para outras pessoas, porque é um adolescente emocional. Um adolescente emocional também tem dificuldades para realmente ouvir sobre as dores e dificuldades de outras pessoas. Tem dificuldade de lidar com as decepções próprias e de outras pessoas, ou até necessidades de que outra pessoa, sem começar ou qualquer necessidade de outra pessoa, sem se preocupar consigo mesmo. Um adolescente emocional fica sempre ocupado para passar um tempo adequado, nutrindo a sua própria vida espiritual. Ele chega até a frequentar igrejas, né, servir outras pessoas, mas ele ainda desfruta de poucas alegrias em Cristo. Desfruta de poucas alegrias em Cristo. Será que eu não estou falando de você? Um adolescente emocional e espiritual? Um adolescente emocional, para finalizar, ele tem a vida cristã, né? Principalmente, ele é como Marta aqui. Ele baseia a sua vida cristã no fazer, no serviço, e não em estar com Jesus, e não estar aos pés de Jesus, assim como foi Maria. Um adolescente emocional, ele é Marta e não Maria. Ele se preocupa com muitas coisas, mas se esquece do principal, que ele está
aos pés de Jesus. As orações dele continuam sendo eu falando, sempre ele falando, mas com pouco silêncio, pouca quietude, pouco tempo para escutar a voz do Espírito Santo e a voz de Deus. Um adolescente emocional, um símbolo aqui nesse trecho de Lucas 10, da Marta, a irmã de Maria, que se preocupava com os muitos afazeres, que se preocupava com tudo, mas esquecia o essencial, que era estar aos pés de Jesus. E por último, irmão, o quarto nível de maturidade, que é o nível que Deus quer nos levar, o nível de adulto emocional, adulto espiritual, que é o caso aqui de Maria, que nós lemos na palavra de Deus. Como é que era Maria? Maria respeitava uma pessoa que é adulta emocionalmente, espiritualmente, é uma pessoa que respeita e ama as outras pessoas, sem ter que mudá-las ou julgá-las. Ama os outros assim como eles são. Uma pessoa adulta emocionalmente é alguém que valoriza as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas podem dar, nem pela forma como se comportam, mas sim pelo valor intrínseco que cada ser humano tem dentro de si. Valoriza as pessoas por aquilo que elas são. Um adulto emocional também ou espiritual é alguém que assume responsabilidade pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios objetivos e pelas suas próprias ações. Assume a responsabilidade, assume o rojão. Em quarto lugar, um adulto emocional ou espiritual é alguém que pode expor as suas crenças e os seus valores para aqueles que discordam até dele, sem que o outro que pensa diferente se torne um adversário dele. Pelo contrário, ele não tem problema nenhum com as diferentes opiniões, porque ele é um adulto emocional e espiritual. Um adulto emocional, ele é capaz de se autoavaliar com precisão, dentro dos seus limites, dentro das suas fraquezas, dentro da sua resistência, dentro das suas vulnerabilidades. Ele não tem dificuldade de reconhecer as suas falhas, os seus pecados, pedir perdão, consertar, entender que ele tem limites, que ele não é superpoderoso, que ele é apenas humano. Ele é capaz de fazer uma autoavaliação de si. Um adulto emocional, ele está profundamente convencido que ele é inquestionalmente, de forma inquestionável, amada por Deus, amada por Cristo, e por isso ele não olha para os outros buscando aprovação. Ele não fica perguntando para os outros como que os outros acham que ele é. Ele não fica buscando a aprovação dos outros, muito menos vive se comparando com outras pessoas, porque ele é uma pessoa plena, íntegra, inteira, bem suprida no Senhor. E por último, um adulto emocional ou espiritual é alguém que tem uma vida cristã muito maior do que apenas servir a Jesus. Ele também serve a Cristo, ele tem prazer em servir, mas o prazer maior dele é amar a Jesus e desfrutar de uma comunhão aos pés de Jesus, assim como foi Maria. Amém? Nós vemos claramente que Maria não se importava com o que os outros falassem. Maria não se importou com aquilo que a irmã dela pensava dela, Marta. Não. Maria era focada. Maria era bem resolvida. Maria escolheu a boa parte, e a boa parte é estar aos pés de Jesus. Glória a Deus. Tomara que você aprenda com tudo isso. Não seja um bebê emocional. Não seja um adolescente emocional, uma criança emocional. Não seja um adolescente emocional. Seja verdadeiramente um adulto emocional e espiritual maduro aos pés de Jesus. Escolha a boa parte. Escolha aquilo que realmente é importante. Dedique um tempo de qualidade todos os dias, orando, lendo a Bíblia, refletindo sobre ela, adorando a Deus, louvando ao Senhor com ações de graças, tendo comunhão com os seus irmãos e servindo as pessoas em amor, entendendo que a nossa vida cristã não está baseada naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que somos aos pés de Jesus, porque essa é a melhor parte, essa é a maior herança, essa é a maior riqueza que nós temos nessa terra. Quero deixar um convite aqui para você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Amanhã, às 19h30, nós vamos estar juntos, Igreja Casa na Rocha, ali no auditório,
emprestado com o nosso amigo, pastor Joelso. Ele vai nos emprestar o seu salão para nós nos reunirmos, as nossas células, o nosso povo, as pessoas que querem caminhar conosco, lá ao lado da Riscorama, próximo ao depósito Arrudão, ali na saída para Maria Helena, à direita, do lado da Riscorama você vai ver um templo ali em construção, é o auditório da igreja Templo de Louvor, e nós estaremos ali juntos, pregando a palavra, sábado às 19h30, você é nosso convidado. Venha cá, venha participar conosco, venha ouvir a palavra. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Eu te convido a estar conosco, a fazer parte das nossas células, dos nossos ministérios nas casas, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Graças a Deus, Deus está se movendo. O avivamento está chegando cada dia mais à nossa cidade, no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus, não só através de nós, é claro, através de várias e várias pessoas que têm pagado o preço da oração, da busca do Senhor, de buscar ao Senhor, de estar aos pés de Jesus. Tomara que você também seja uma dessas pessoas que Deus está movendo, Deus está falando, Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui também, se você quiser semear na nossa vida, ofertar na vida e no ministério do Pastor Giovanni, entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Lá tem o endereço de todas as nossas programações, lá também tem todas as nossas redes sociais, os nossos contatos, a maneira como você pode semear na nossa vida e entrar em contato conosco. Nós estamos à sua disposição para servir, e também ali estão todas as nossas plataformas em áudio, vídeo, artigos escritos, materiais audiovisuais, cursos online para abençoar a sua vida e o seu coração. Você tem ali à sua disposição no site pastorgiovanni.com. Feche seus olhos, vamos orar. Se você tiver qualquer pedido de oração, necessidade de oração, de intercessão pelo pastor Giovanni e toda a nossa equipe de trabalho, nossa equipe ministerial, coloque a sua descrição aqui no Facebook, no YouTube. Nós vamos estar orando por você, pela sua causa, pela sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, de Lucas 10, 38 a 42. Que não sejamos como Marta, Pai, mas sejamos como Maria. Que não fiquemos ansiosos e afadigados por muitas coisas, distraídos com muitos serviços, com muitas coisas no nosso dia a dia. Mas sejamos focados, escolhamos a melhor parte, a boa parte, aquilo que realmente importa, que é estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus seremos transformados, seremos restaurados, a resposta do Senhor virá, o milagre chegará, a bênção chegará, a tua glória será derramada sobre nós, os teus anjos estarão trabalhando a nosso favor, a bênção do Senhor chegará, se estivermos escolhendo a boa parte, o verdadeiro tesouro, aquilo que realmente importa, a nossa verdadeira prioridade, que é estar aos pés de Jesus. Nos ajude a sermos adultos emocionais, não sermos bebês, não sermos crianças, não sermos adolescentes, emocionalmente falando e espiritualmente, mas sejamos adultos, maduros, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, que possamos conhecer, transbordar no pleno conhecimento da tua vontade, que possamos ser cheios da sabedoria do alto, e que possamos ter entendimento e inteligência espiritual no Senhor. Ajuda-nos a amadurecer, a crescer, a florescer e amadurecer no Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, a tua casa, a tua família, nessa manhã. Essa é a manhã que Jesus fez para nós. Deus os abençoe. Um beijão, um abraço. Amém.